Audiência pública no auditório Paulo Kobayashi discute a situação da Guarda Civil Metropolitana de Jacareí, em greve há quase 3 meses. De acordo com o sindicato da categoria e a Comissão dos Guardas Civis de Jacareí, a reivindicação é de reajuste salarial, melhores condições de trabalho, aposentadoria especial, adicional dos 30% de periculosidade, mais o seguro de vida pago pela Prefeitura em casos de invalidez ou morte decorrente da atividade de trabalho. São 75 dias já em greve, sem salário, porque o Hamilton Mota, o prefeito, ele cortou nossos salários, né? Ele considerou nossas faltas como injustificadas, sem a posição da justiça ainda com relação à legalidade ou não da greve. O prefeito mesmo nunca recebeu a gente para conversar, ele sempre manda os secretários dele para conversar com a gente. Teve uma audiência de tentativa de conciliação na Justiça Comum lá em Jacareí. Aconteceu que na semana anterior dessa audiência a gente estava tentando fechar um acordo com o secretário de governo dele. Chegou na frente do juiz, ele voltou atrás de todas aquelas pontos que a gente tinha praticamente fechado para encerrar a greve. É importante dizer que a gente está já há 3 meses sem salário. As famílias, tem os guardas aqui que são de fato arrimo de família, e as famílias estão sentindo muita necessidade desse salário. Ele está prejudicando muita gente, né? E por isso a gente veio buscar aqui na Assembleia o apoio, inclusive, dos deputados da Comissão de Direitos Humanos. O poder público tem que chamar para conversar o movimento, né, de greve, ver onde está pegando, onde está tendo problema aí no acordo, porque tem que caminhar para um acordo. Quem perde é a cidade, né? Os guardas civis estão aí nesse período de greve, não é a vontade dele, eu tenho certeza, dos guardas civis fazerem greve. Eles querem trabalhar, mas querem ter condições para isso, e pelo que eu já ouvi conversando com a Comissão da Guarda Municipal, tem sérios problemas aí de necessidades, né, que os guardas têm. As condições não são nada favoráveis comparadas às outras cidades. Nós temos em São José dos Campos, que é uma cidade vizinha, os guardas municipais que têm condições de trabalho, salário muito melhores que da cidade de Jacareí. Então, é necessário conversar. O prefeito deve ouvir esse grupo de grevistas, né, a comissão, ver onde dá para acertar um acordo e voltar à normalidade a vida da cidade, porque a cidade precisa continuar tendo a segurança que a Guarda Civil proporciona, não só guardando os próprios públicos, mas também fazendo um trabalho armado de policiamento na cidade, dando maior segurança à cidade. E isso daí, por isso, é importante que seja feito algum acordo. A Prefeitura de Jacareí entrou com uma ação na Justiça para garantir os 30% do efetivo trabalhando e a ilegalidade da greve. Essa cautelar, ela foi concedida pelo juiz e nós agravamos no Tribunal de Justiça, ou seja, nós recorremos dessa cautelar, mesmo porque antes da greve ser deflagrada, o sindicato comunicou à Prefeitura que tanto o sindicato como o movimento grevista ia respeitar esses 30% de trabalhadores, né, em atividade. Então, esse mínimo, inclusive, hoje ele é superior a 30%. Hoje a gente tem pelo menos 50% de guardas trabalhando. Ele tem que atender às reivindicações dos trabalhadores em greve e tem que parar de ameaçar os trabalhadores, que é um absurdo isso em 2014, no século XXI, um prefeito do PT querer punir trabalhadores exercendo o direito constitucional de greve, de liberdade de expressão e de manifestação. E o que pode ser feito, né? O que os parlamentares podem fazer para ajudar esses profissionais? Olha, individualmente, cada deputado tem que pressionar o prefeito de Jacareí para que ele atenda às reivindicações da Guarda. Agora, do ponto de vista coletivo, nós já tomamos uma providência importante aqui, que é acionar a Comissão de Direitos Humanos. Eu entrei com um requerimento aqui, convidando, porque nós não podemos convocar o prefeito, nós não temos prerrogativa de convocação, mas de convidar o prefeito a depor, a explicar todas essas irregularidades que ele vem cometendo contra a Guarda Civil. Então nós esperamos que a comissão tome providências. E, sobretudo, essa audiência pública é importante porque ela dá visibilidade para a sociedade. Ela é filmada, ela é apresentada pela TV Alesp, publicada no Diário Oficial, e a população do Estado de São Paulo terá conhecimento do terror imposto pelo prefeito de Jacareí aos servidores da Guarda Civil. A audiência pública no auditório Paulo Kobayashi discute a situação da Guarda Civil Metropolitana de Jacareí, em greve há quase 3 meses.
De acordo com o sindicato da categoria e a comissão dos guardas civis de Jacareí, a reivindicação é de reajuste salarial, melhores condições de trabalho, aposentadoria especial, adicional dos 30% de periculosidade, mais o seguro de vida pago pela prefeitura em casos de invalidez ou morte decorrente da atividade de trabalho. São 75 dias já em greve, sem salário, porque o Hamilton Mota, o prefeito, ele cortou nossos salários, né? Ele considerou nossas faltas como injustificadas, sem a posição da justiça ainda com relação à legalidade ou não da greve. O prefeito mesmo nunca recebeu a gente para conversar, ele sempre manda os secretários dele para conversar com a gente. Teve uma audiência de tentativa de conciliação na Justiça Comum lá em Jacareí. Aconteceu que na semana anterior dessa audiência a gente estava tentando fechar um acordo com o secretário de governo dele. Chegou na frente do juiz, ele voltou atrás de todas aquelas pontos que a gente tinha praticamente fechado para encerrar a greve. É importante dizer que a gente está já há 3 meses sem salário. As famílias, tem os guardas aqui que são de fato arrimo de família, e as famílias estão sentindo muita necessidade desse salário. Ele está prejudicando muita gente, e por isso a gente veio buscar aqui na Assembleia o apoio, inclusive, dos deputados da Comissão de Direitos Humanos. O poder público tem que chamar para conversar o movimento, né, de greve, ver onde está pegando, onde está tendo problema aí no acordo, porque tem que caminhar para um acordo. Quem perde é a cidade, né? Os guardas civis estão aí nesse período de greve, não é a vontade dele, eu tenho certeza dos guardas civis fazerem greve, eles querem trabalhar, mas querem ter condições para isso, e pelo que eu já ouvi conversando com a comissão da Guarda Municipal, tem sérios problemas aí de necessidades, né, que os guardas têm. As condições não são nada favoráveis comparadas às outras cidades. Nós temos em São José dos Campos, que é uma cidade vizinha, os guardas municipais que têm condições de trabalho, salário muito melhores que da cidade de Jacareí. Então, é necessário conversar. O prefeito deve ouvir esse grupo de grevistas, né, a comissão, ver onde dá para acertar um acordo e voltar à normalidade a vida da cidade, porque a cidade precisa continuar tendo a segurança que a Guarda Civil proporciona, não só guardando os próprios públicos, mas também fazendo um trabalho armado de policiamento na cidade, dando maior segurança à cidade. Isso daí, por isso, é importante que seja feito algum acordo. A Prefeitura de Jacareí entrou com uma ação na Justiça para garantir os 30% do efetivo trabalhando e a ilegalidade da greve. Essa cautelar, ela foi concedida pelo juiz e nós agravamos no Tribunal de Justiça, ou seja, nós recorremos dessa cautelar, mesmo porque antes da greve ser deflagrada, o sindicato comunicou à Prefeitura que tanto o sindicato como o movimento grevista ia respeitar esses 30% de trabalhadores, né, em atividade. Então, esse mínimo, inclusive, hoje ele é superior a 30%. Hoje a gente tem pelo menos 50% de guardas trabalhando. Ele tem que atender às reivindicações dos trabalhadores em greve e tem que parar de ameaçar os trabalhadores, que é um absurdo isso em 2014, no século XXI, um prefeito do PT querer punir trabalhadores exercendo o direito constitucional de greve, de liberdade de expressão e de manifestação. E o que pode ser feito, né? O que os parlamentares podem fazer para ajudar esses profissionais? Olha, individualmente, cada deputado tem que pressionar o prefeito de Jacareí para que ele atenda às reivindicações da Guarda. Agora, do ponto de vista coletivo, nós já tomamos uma providência importante aqui, que é acionar a Comissão de Direitos Humanos. Eu entrei com um requerimento aqui, convidando, porque nós não podemos convocar o prefeito, nós não temos prerrogativa de convocação, mas de convidar o prefeito a depor, a explicar todas essas irregularidades que ele vem cometendo contra a Guarda Civil. Então nós esperamos que a comissão tome providências. E, sobretudo, essa audiência pública é importante porque ela dá visibilidade para a sociedade. Ela é filmada, ela é apresentada pela TV Alesp, publicada no Diário Oficial, e a população do Estado de São Paulo terá conhecimento do terror imposto pelo prefeito de Jacareí aos servidores da Guarda Civil. A audiência pública no auditório Paulo Kobayashi discute a situação da Guarda Civil Metropolitana de Jacareí, em greve há quase 3 meses.
De acordo com o sindicato da categoria e a comissão dos guardas civis de Jacareí, a reivindicação é de reajuste salarial, melhores condições de trabalho, aposentadoria especial, adicional dos 30% de periculosidade, mais o seguro de vida pago pela prefeitura em casos de invalidez ou morte decorrente da atividade de trabalho. São 75 dias já em greve, sem salário, porque o Hamilton Mota, o prefeito, ele cortou nossos salários, né? Ele considerou as nossas faltas como injustificadas, sem a posição da justiça ainda com relação à legalidade ou não da greve. O prefeito mesmo nunca recebeu a gente para conversar, ele sempre manda os secretários dele para conversar com a gente. Teve uma audiência de tentativa de conciliação na Justiça Comum lá em Jacareí. Aconteceu que na semana anterior dessa audiência a gente estava tentando fechar um acordo com o secretário de governo dele. Chegou na frente do juiz, ele voltou atrás de todas aquelas pontos que a gente tinha praticamente fechado para encerrar a greve. É importante dizer que a gente está já há 3 meses sem salário. As famílias, tem os guardas aqui que são de fato arrimo de família e as famílias estão sentindo muita necessidade desse salário. Ele está prejudicando muita gente, né? E por isso a gente veio buscar aqui na Assembleia o apoio, inclusive, dos deputados da Comissão de Direitos Humanos. O poder público tem que chamar para conversar o movimento, né, de greve, ver onde está pegando, onde está tendo problema aí no acordo, porque tem que caminhar para um acordo. Quem perde é a cidade, né? Os guardas civis estão aí nesse período de greve, não é a vontade dele, eu tenho certeza, dos guardas civis fazerem greve. Eles querem trabalhar, mas querem ter condições para isso, e pelo que eu já ouvi conversando com a Comissão da Guarda Municipal, tem sérios problemas aí de necessidades, né, que os guardas têm. As condições não são nada favoráveis comparadas às outras cidades. Nós temos em São José dos Campos, que é uma cidade vizinha,